No nosso encontro de hoje, nós vamos completar o, o tema Como o Evangelho restaura o projeto original de Deus. Como o Evangelho restaura o projeto original de Deus para o trabalho. Uma rapidíssima recapitulação aqui. Antes de nós entrarmos numa aplicação, nós vamos fazer uma dinâmica daqui a pouco, aplicando o que vimos até aqui sobre esses princípios do Evangelho aplicáveis para a restauração do projeto original de Deus para o trabalho. A figura que eu elegi para representar essa restauração do projeto original de Deus é essa figura aqui que nós já temos usado diversas vezes. Deus, quando nos propicia, quando nos chama e propicia a salvação, essa salvação envolve sermos transportados, termos novamente acesso para o reino dele, que nada mais é do que o ambiente, a esfera, o ecossistema, pode chamar do que quiser, o ambiente que é o ambiente da vida da própria Trindade. Pai, Filho e Espírito, coexistindo eternamente, vivendo eternamente, disponibiliza essa vida dele para nós. Isto é salvação. Isto é reino de Deus, isto é o que o Evangelho proclama. Essa possibilidade de nós ingressarmos aqui, mesmo num ambiente ainda, ou numa vida muito marcada pelas forças da morte, do mal, pelo lado sombrio trazido pelo pecado. O que o Evangelho então proclama, em primeiro lugar, nós já ingressamos nessa era que está prometida lá no Antigo Testamento para o futuro, uma era nova. Essa era nova, essa era futura já chegou com a primeira vinda de Cristo. E com essa era futura tendo começado, nós já participamos da vida da Trindade. E isso impacta completamente nosso trabalho. Sabemos que como essa vida, como esse mundo da morte, do mal, permanece nos circundando, esse mundo é especialista em encontrar brechas em nós para tentar fazer com que o seu império, o seu domínio, o seu governo ganhe espaço em nós. Eles são hackers. Nossos adversários são verdadeiros hackers. Eles ficam o tempo todo explorando ou identificando nossas vulnerabilidades, e a partir da identificação dessas vulnerabilidades, há uma série de estratégias, de armadilhas, de laços, pode chamar do que quiser, para explorar essas brechas. Uma maneira de enxergar essas brechas é reconhecendo que Deus nos fez seres responsáveis por 7 áreas. Todos nós temos que administrar muito bem, temos que fazer escolhas na área da identidade, da autoridade, do propósito, da moralidade, das posses, das circunstâncias e dos relacionamentos. E esse é o principal campo explorado pelos nossos adversários para encontrar brechas em nós. No domingo passado, na semana passada, na realidade, nós fizemos um exercício pedindo a vocês para apresentarem quais os grandes desafios na vida de trabalho que vocês têm. E fazendo um link entre as respostas que vocês deram e essas áreas, eu encontrei as seguintes quantidades. A maioria dos desafios registrados na semana passada estão aqui na área da realização, que tem a ver com propósitos, e na área da paz pessoal, que tem a ver com
as circunstâncias, lidar com as circunstâncias. Tivemos também desafios na área de controle do valor pessoal e da segurança. Tudo isso a gente viu. Eu apresentei para vocês quais as frases aí que a gente recebeu das pessoas que contribuíram. E o nosso papel, então, nesse fechamento do curso, nós estamos caminhando para o fechamento, é justamente como aplicar nessas áreas, em todas essas áreas aqui, os princípios do Evangelho, o que o Evangelho traz de mensagem, de viver no reino de Deus, já ter ingressado no reino de Deus, que diferença faz nessas áreas, que efeito isso produz em nós como trabalhadores, e para isso eu sugeri que nós encontrássemos, que nós buscássemos nas cartas de Paulo, quais as marcas de um trabalhador que vive no reino. Essas são as marcas, essas são as evidências principais de quem já está na era futura, quem já ingressou no reino de Deus. Tem 3 marcas. Trabalha como Cristo, trabalha para Cristo e o tempo todo trabalha com a consciência do dia de Cristo, que haverá juízo e recompensa. Deixa eu contar uma história para vocês que ilustra essa terceira marca. Eu tinha me preparado. Não vou terminar esse curso sem contar essa história. Então, lá vou eu. Em 89, eu estava recém-chegado a Campinas e eu tenho, na realidade, uma doença no olho, num dos olhos, chamada ceratocone. Não sei se alguém aqui é da área de oftalmo. Então é um defeito muito pronunciado na minha córnea. Ao invés dela ser esférica, ela era ou é cônica. Portanto, não enxergo, ou não enxergava. Estava enxergando cada vez menos com o olho esquerdo, já só conseguia ver vultos. Já tinha desistido, estava com 27 anos, 27, 28 anos, já tinha desistido. Para encurtar a história, tentei N coisas e já tinha desistido. Até que alguém me falou de um médico muito bom aqui em Campinas. Eu tinha me mudado para Campinas. E lá fui eu fazer a consulta com o doutor Francisco Mais, no Penido Burnier. Bem, ele de fato correspondeu à expectativa. Já tinha seus 70 e tantos anos, mas um médico, um profissional que você percebia extremamente preparado, acurado, e depois de fazer as medições, ele me chamou e disse, não esqueço até hoje, quase 40 anos. Ele disse para mim, doutor, ele me chamava de doutor, o senhor é formado em engenharia. Significa que a sociedade investiu muito no senhor. Até aqui. Nós não podemos permitir que, por causa dessa deficiência visual que o senhor vai ter, a sociedade deixe de receber a retribuição que ela precisa por aquilo que foi investido no senhor, doutor. Captaram? Aquilo me marcou até hoje que eu estou contando essa história para vocês. E ele realmente, através dele, ele foi um instrumento de Deus para... nunca tinha pensado, e aí apareceu a possibilidade de transplante, e eu recuperei bem a visão. Até um outro problema, a Lorena, sabe? O que aconteceu mais recentemente, mas aí já é outra história, que a próxima vez que o Maurício me chamar aqui para ensinar, eu conto. Mas vocês perceberam a visão desse profissional? Quantas vezes eu ouvi isso na minha vida ou algo semelhante? Mas essa visão de que o que nós temos, os talentos que nós temos, o que foi investido em nós,
precisa ser retornado, precisa ser retribuído. O que aquele homem carregava com a visão do social, palmas para ele, muito bom, com a visão do social. As cartas de Paulo estão abundantes dessa visão, indo muito além do social. Mas na essência é a mesma, prestaremos contas. É preciso que trabalhemos, é preciso que geremos frutos a partir do investimento que foi feito em nós. Esta marca é o que transborda em Efésios, em Tessalonicenses, em Colossenses, em Coríntios, em Romanos, transborda isso. Paulo, ele tinha, o tempo todo, carregava consigo essa consciência. O dia de Cristo vai chegar, o dia de Cristo vai chegar. A noite está acabando, o dia está raiando, ele está voltando, a sua parousia, o seu retorno é iminente, está próximo. Portanto, eu tenho que hoje, agora, trabalhar com o melhor que eu puder para que, quando isto aconteça, o dia de Cristo, eu vou passar por um juízo. E esse juízo vai incorrer ou vai ser colocado em cima de tudo que eu trabalhei. Então, essas 3 marcas devem nos acompanhar como trabalhadores, e elas são as grandes evidências que eu entendo que Paulo identifica de como saber que eu já vivo no reino, como saber que eu já ingressei na era futura. Ok? Bem, perguntas, comentários? Comentários? Perguntas? Oi, doutora. Várias vezes eu via, né, que a gente, pela essência da volta de Cristo, a gente devia deixar tudo e trabalhar para Ele, no sentido de fazer missões, de trazer mais pessoas para o reino e tudo mais. Certo. E a minha mãe puxava ele e falava assim, não, a vovozinha também largou a faculdade para esperar a volta de Cristo e então a gente tem que trabalhar até hoje, vai fazer faculdade sim, vai trabalhar. E isso sempre ficou queimando dentro até conhecer os médicos de Cristo e conseguir as 2 coisas. Mas como que você explicaria para as pessoas que têm trabalhos simplesmente terrenos, assim, laicos, que não tenham a ver com levar as pessoas ao Evangelho no sentido de evangelizar de uma forma direta? Tá. Para quem está na internet depois, o que a Lorena coloca é essa questão de devo trabalhar, Deus espera que eu trabalhe em missões, como pastor, como obreiro ou como for. E aquilo ali está sendo trabalho para Ele. Aquilo ali está sendo trabalho no reino. E se eu não estou ali, se eu sou motorista de Uber, se eu sou advogado cuidando lá dos meus processos, se eu sou alguém que está manipulando planilha, isso não é trabalhar para o reino? Essa divisão, ela sempre existiu e até hoje está muito presente. Aí a Lorena me pergunta, o que eu diria para quem está no segundo caso? Para quem está atuando claramente num trabalho que aparentemente não tem nenhum tipo de ligação com estar pregando o Evangelho, ensinando a Bíblia, fazendo alguma obra para chamar a atenção para Cristo, certo? É essa a sua pergunta? Quase. Na verdade, assim, fica claro que o motorista de Uber pode transbordar Cristo na conversa com a pessoa que ele vai carregar. Mas e a planilha? A planilha não. Então... Tá. Ok, tá bom. Não, sim, indo para um caso mais extremo de uma situação em que, por enquanto, a inteligência artificial vai permitir que você evangelize as planilhas, em breve. Mas por enquanto, não, né? Planilha é planilha, etc. Então, o que...
O que eu diria? Eu diria para essa pessoa o que eu dizia, na realidade eu digo, para mim mesmo, nos últimos anos aí. O trabalho que eu exerci nos últimos 14 anos era um trabalho de uma diretoria de vendas. Então, era um trabalho de ficar fazendo estratégias, implantando estratégias para vender para as maiores empresas, software para as maiores empresas do Brasil. Aí você vai dizer, isso é no reino ou fora do reino? Vamos lá, se eu quisesse, eu reconheço, quer dizer, havia oportunidades, houve oportunidades de ser mais específico vou simplificar falando assim, na pregação do evangelho? Houve, mas vou reconhecer que a maior parte do tempo eu tinha que lidar com reuniões, com planilhas, com as avaliações, com cuidado das metas, com desenvolvimento de estratégia que não tinha como falar diretamente do evangelho. O que eu dizia para mim mesmo? O que me ajudava muito, Lorena, era o seguinte. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, Deus tomou o cuidado de, dentre as diversas ofertas que o povo de Israel deveria levar para o tabernáculo e depois para o templo, diversos tipos de ofertas. Você vai dizer que várias delas eram claramente ligadas a algum tipo de fator espiritual. Tinha o holocausto, tinha as ofertas pacíficas, tinha as ofertas pelo pecado, mas tinha um tipo de oferta, Levítico 3, que era a chamada oferta de manjares. E aquela oferta, o israelita era ensinado o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Nós não teremos tempo de tratar aqui. Eu provavelmente vou mandar um áudio sobre isso para depois vocês ouvirem. Mas é um capítulo interessantíssimo. O fruto do seu trabalho, por isso era a oferta de manjares, né? O israelita era essencialmente um agricultor, certo? Então, o trabalho dele era o quê? Cultivar a terra, gerar o fruto, etc. Ali Deus dava detalhes de como o trabalhador no campo deveria cultuá-lo, cultuar a Deus através do seu trabalho, através do trabalho no campo. E como que era isso? Deus dizia, olha, você vai retirar a farinha, o cereal, lá, a cevada, o trigo, o que for, a flor da farinha, você vai acrescentar azeite, você vai colocar sal, de jeito nenhum deixe chegar fermento, nada que tenha a ver com fermentação perto disso. Prepare tudo isso, coloque incenso, ponha numa assadeira ou numa frigideira, prepare um bolo e leve isso para o altar. Essa vai ser a oferta do seu trabalho, na qual eu vou me alegrar. Então, isso daí, a oferta de manjares, desde que eu entendi isso, faz muito tempo, marcou minha vida profissional. Então, quando eu estava lá como executivo na área comercial de uma empresa multinacional de software, que é alguma coisa menos espiritual, eu procurava continuamente fazer essa pergunta. Em primeiro lugar, flor de farinha, excelência. Estou fazendo com o melhor que eu posso. Segundo lugar, com azeite. Azeite é sinal da Espírito, na dependência do Espírito, na ligação com o Espírito. Terceiro lugar, incenso. Incenso é símbolo de oração. No espírito de oração, na ligação com Deus, oração. Quarto lugar, com sal. Sal, integridade. E quinto lugar, longe do fermento. O fermento é tudo que tem potencial de corromper. Tudo tem potencial de alterar, de distorcer, de corromper. Era isso. Então, tá certo, Lânia, eu reconheço. Eu não sei se eu teria tempo para dar aula assim como eu estou dando aqui para essa pessoa. Mas na minha prática era isso, era o que eu faria. E se a gente for observar, é belíssimo isso,
A obra de Cristo, do Deus Filho, revelada e apresentada nos evangelhos, é o cumprimento disso daqui. Se você olhar, o trabalho de Cristo foi sempre marcado por esses 5 elementos. E se você observar as epístolas, os apóstolos ensinando como viver como Cristo e trabalhar como Cristo, esses elementos estão bem ali incluídos no ensino dos apóstolos. Ok? Então vamos cuidar bem das planilhas, viu? Você pediu, Vladimir, falar? Não? Tem mais? Pois não, Ebenezer. Tá vendo? Agora eu sei o nome. É interessante, né? A gente estudou vários textos essa semana que você encaminhou pra gente. Sim. Desde Salmo 19, a Torre de Babel, os 10 capítulos de Esther, né? Mas, examinando lá uma passagem de Mateus, com relação à esposa de Zebedeu, quando ela vai até Jesus e pede assim, olha, deixe que um de vocês seja à sua direita e o outro à tua esquerda. Né? Há um diálogo entre Jesus e ela, o texto diz mais adiante que os outros 10 discípulos ficaram injuriados com a proposta. Né? Sim. E aí Jesus, então, né, tomando a palavra, né, se você me dá licença, posso fazer a leitura aqui do texto? Claro! Então Jesus os chamou, depois que, então, 20 e 24, ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os dois irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos nos dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será este o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate de Deus. Então eu peguei esse espírito da mãe dos dois discípulos, né? E aparecer, dizer assim, não, eu deixo a minha família em proeminência, como a gente deu lá em 11, Gênesis, né? Então foi isso que eu pude extrair, como é que Jesus ordena que a gente deve trabalhar. Não, excelente, Ebenezer. Obrigado por compartilhar. Para quem não acompanhou bem, a cena da mãe, da esposa de Zebedeu, chegando para Jesus naquela altura do campeonato e fazendo assim um nepotismo, né? Um lobbyzinho, olha, já que está perto, o reino está chegando mesmo, e tudo vai mudar, e tu serás o rei, etc. Arruma um lugar de muito privilégio, afinal de contas, meus filhinhos são... Bem, e o Ebenezer, acertadamente, identifica ali esse espírito, né, de destaque, esse espírito de privilégio, de se realizar. Aliás, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, sobre realização e se destacar, e que era um driver, era um mobilizador enorme lá de Gênesis 11, está correto, você fez a junção correta. Agora, isso trazendo para mim hoje, para nós hoje, é um tremendo de alerta, porque aquela mulher estava com uma jaula mental. Perfeito? Já falamos sobre jaulas mentais aqui. Ela estava com o Deus encarnado na frente dela. Os filhos estavam com a oportunidade de ter contato com nada menos do que o Deus feito homem ali, e a mente dela filtrou de tudo que estava sendo comunicado ali, filtrou somente esse pedacinho. Aí tem um privilégio. Ela confiou. Ela acreditou que ele era o Messias? Acreditou. Ela acreditou que iria inaugurar o reino? Acreditou. Mas ela ainda estava presa a toda aquela tradição de ensino de que seria um reino político, um reino de conquista, um reino que iria, e aí aplicando, iria desalojar os romanos. Isso fala muito para mim. Eu tenho muito da mulher de Zebedeu. Não é? Cada um de nós. O tempo todo, o quanto nós não estamos limitados por nossas jaulas mentais, tendo em vista o todo da revelação de Deus nos evangelhos, e nós pegamos
determinados pedacinhos e com eles ficamos. Pedacinhos que são, aí Ebenezer, vou aproveitar a sua pergunta e fazer o link, né? Pedacinhos que estão ligados a quê? Se nós olharmos com lupa a nossa psique, está ligado a isso daqui, ó. É difícil você encontrar algum mobilizador, algum driver que não esteja ligado a alguma dessas 7 áreas. Tá? E no caso da mulher de Zebedeu, estava aqui e aqui. Ela tinha uma distorção grave ainda, não tinha sido curada por Jesus, pelo Evangelho, aqui e aqui, como nós. Tudo bem? Pois não, Vladimir? É a mesma coisa de Esther lá no reino no primeiro momento. Né? O primeiro momento era o reino e a rainha, né? Depois, não fosse Mardoqueu, talvez ela andasse no mesmo caminho de nós hoje e dessa situação aí da... Perfeito. Exatamente. Olha, que satisfação esse diálogo aqui, pessoal. Por mim eu ficaria... Que satisfação, porque essa é diálogo, é conversa com quem está estudando, né? Com quem aceitou esse desafio de se envolver com o material fora do domingo. Muito bom, muito bom. E Esther, que foi um dos assuntos dessa semana que passou, também é um caso sensacional, Vladimir, eu concordo. O início dela ali registra alguém com uma jaula mental, mas que, ao longo da interação com os mensageiros que Deus enviou, né, e isso é muito curioso, Deus está ali como sujeito oculto, né? Não, Esther é o único livro dos 66 que não tem a palavra Deus. É impressionante. Mas como sujeito oculto, Deus usando os seus mensageiros para fazer o quê? Pregar. É uma forma de anunciar o evangelho. Você está vivendo aqui para você mesma? Você pensa que isso vai dar certo? Você pensa que olhar para você, para os seus interesses, para a sua sobrevivência, para a manutenção da sua condição, é isso? Até que ela... E aí, o resto é história. Né? Então, ela teve ali, nós temos a oportunidade no livro de Esther de observar, ela sendo trabalhada aqui. Né? E produzindo os frutos enquanto o livro decorre. Certo? Tudo bem, pessoal? Vamos, então, orar? Lúcia, você nos dirige numa oração? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse estudo, Senhor, que a tua palavra realmente faça efeito nas nossas vidas, que a gente Amém. possa viver não só no trabalho, mas em família, como filho, como Amém, Senhor. fazendo a sua vontade, Senhor, na nossa vida. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bem, nós vamos fazer agora uma dinâmica. Vou pedir para o Maurício. Maurício, posso projetar aqui? A gente trabalhou aqui, trouxe 3 casos para promover um debate aqui. Vamos ver do que é possível. Eu vou pedir para o nosso professor, co-professor Maurício, para ajudar aqui na apresentação dos casos e conversar um pouco nos debates. Você explica também o link com isso aqui, certo? Então, por favor, toma o microfone aqui. Ok. Bom, uma das propostas que a gente tem para o curso é fazer com que o conteúdo seja extremamente aplicável àquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. E quando a gente toma contato com um material que é denso e que tem várias aplicações que podem ser feitas no nosso dia a dia, nós conversamos e pensamos o seguinte: como é que a gente poderia exercitar não só o conhecimento, mas também a habilidade de identificar oportunidades para que a gente possa aplicar de fato aquilo que foi conhecido. Então, com base também naquelas contribuições que houveram pelos formulários, o Luiz propôs 3 casos em que a gente vai ler esses casos e aí nós vamos poder discutir visão, intenção e ajustes
com base nesses casos, tá certo? Então, nós vamos colocar... Ele está aqui no... Só clicar? Ah, legal. Então, ó, esse é um primeiro caso, né? O caso diz o seguinte: Guilherme é um cristão, diretor da área de marketing de uma empresa de comunicação e mídia. Karina é uma gerente, não crente, que reporta a ele. Ela cometeu um erro grave em um dos seus processos que chegou ao conhecimento da diretoria da empresa. Karina conversou com Guilherme sobre isso e estava esperando o pior, a demissão. Na próxima reunião de diretoria, Guilherme terá que comentar o caso do erro da Karina e informar que providências vai tomar. Guilherme conhece as marcas do servo que vive no reino. O que ele deveria fazer? Então, esse é um cenário, obviamente a gente não tem todas as informações, mas é um cenário proposto em que a gente pode olhar do ponto de vista do Guilherme e analisar qual é a visão, qual é a intenção do coração dele e quais são os ajustes necessários para que ele participe dessa reunião de maneira a refletir o caráter de Cristo e tudo aquilo que a gente tem estudado, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 3 minutos para vocês discutirem entre vocês, quem está do seu lado, quem for mais confortável, e depois a gente recolhe as contribuições. Pode ser? Então, pode ser 2 em 2, grupo de 3, o que for mais confortável para vocês, tá bom? Então, vamos lá, 3 minutos. Ok, conseguimos discutir um pouquinho a respeito do visão e intenção e ajustes? Muito bom. Na posição do Guilherme, que visões nós deveríamos estar trazendo à memória para que ele pudesse participar dessa reunião de uma maneira que refletisse o caráter de Cristo? Quais são as visões? O que vocês discutiram em grupo? Pois não. A conversa com a Karina depende do que eles conversaram. Uhum. Ele descobriu a motivação dela para fazer alguma coisa e errou porque não tinha recursos, porque não tinha experiência, não tinha conhecimento, queria fazer as pressas. Uhum. Ok. Então aqui a proposta é que depende do que foi conversado com a Karina, certo? Não? Quem mais tem outra opinião? A gente entendeu que tinha que conversar com a Karina, porque aí não está claro que já conversou. A Karina conversou com ele, tá? Uhum. Mas a gente entendeu que a visão era de graça, que diferente da visão do mundo, que seria o castigo, seria trazer para imprimir nela valores mais elevados, trazê-la para perto, resgatá-la, né? Uhum. Com ou sem demissão. Metade achou que tinha que demitir. Muito bom. O que mais? O que a gente pode falar em termos de... É entender a motivação dela. Uhum. Talvez isso essa conversa é entendimento da motivação. Porque isso é importante. Eu não posso, eventualmente, uma pessoa que é recorrente, um erro, que está lá insistindo em correr os dias, eu ser tolerante com isso. Né? Porque é uma situação difícil para ele, diante da empresa, que tem valores para ser cumpridos. Né? Claro, claro. Pois não. Entender qual foi o problema, se foi um erro de processo, se foi um erro de caráter. Uhum. E a motivação, eu creio que seja um segundo passo.
Mais alguma observação? Pois não, Silvio. Eu complementaria aí também, às vezes, falta de qualificação que ela pode ter. Por que ela cometeu esse erro? Então, se a gente identificar se é o erro de caráter, o erro de processo ou o erro de qualificação, porque pode ser que o tratamento seja outro. Eu também colocaria assim, como diretor, ele tem a obrigação de saber tudo. E será que ele informou ela como a empresa pensa, como a empresa acha no erro, né, na situação dessa? Então, como diretora, eu tinha que estar acompanhando todo o caso e, a princípio, já ensinando que uma empresa resolve situações, problemas ou não. Muito bom. Pois não? Aí depois eu passo aqui, Perazzo. Saber se é um erro pontual ou se ela tem feito um bom trabalho e se ela tem feito um bom trabalho em erro pontual ou se é um erro incidente. Erasmo? Teria que avaliar também as diretrizes de conduta e disciplina da empresa, as normas. Ricardo? Na verdade, tem que considerar também a postura dela após o erro. Uma vez que aconteceu o erro, ela veio avisar como é que ela ficou pós-erro. É interessante que a gente sempre exercita, né, a questão do ponto de vista da própria Karina, né? Mas vamos olhar para o Guilherme. Quais são as áreas que o Guilherme está enfrentando diante dessa reunião que ele vai ter com a diretoria? Aonde que, de fato, podem existir áreas de temor em relação ao Guilherme quando a gente olha para esse quadro aqui? Percebe? Do ponto de vista do Guilherme, independente das questões que estão relacionadas aqui com a Karina, as áreas em que ele deve estar tendo muitos conflitos estão relacionadas com alguma dessas daqui. Como é que a diretoria vai enxergar? Porque, independente do erro que ela possa ter cometido, uma coisa é fato, ele é chefe dela. Verdade ou não? Existe uma questão de responsabilidade, como a Lúcia falou, que está atribuída a ele como diretor. E ele, de alguma forma, está sofrendo uma pressão, porque ele vai ter que prestar contas de algo que, em princípio, não foi ele que cometeu, mas foi uma funcionária dele. Eu notei que as ideias realmente estão mais focado nela e deveria, como visão, estar focado naquilo que ele vai fazer. Exatamente. Porque quem está com a dor de cabeça é ele. Exatamente. E ela já está condenada por ela mesma. Exato. Eles é que têm que ver. Então, eu veria que a utilização da autoridade e o propósito que ele vai ter no prosseguimento. Exatamente. Então, o que a gente percebe, né? Muitas vezes, no nosso dia a dia, o que pode estar acontecendo é que existem situações em que a nossa autoridade vai ser questionada, a nossa identidade vai ser questionada, às vezes até a questão das posses. Verdade ou não? Por quê? Relacionamentos. Então, é óbvio que isso daqui, o Erasmo usa muito uma figura que eu acho bacana, que isso daqui a gente divide assim para efeito didático. Mas essas coisas não são caixinhas estanques, né? Que é muito mais parecido com café com leite, né, Erasmo? Que Erasmo sempre usa essa figura, quer dizer. Então, obviamente, uma atitude dele em relação a tudo que pode acontecer com a carreira dele estão colocadas numa situação dessa. Então, se nós pensarmos por esse aspecto de que ele é o responsável por tudo que acontece na área dele, quais são as questões que devem estar permeando a mente dele ou que devem estar preocupando ele de alguma forma, com base nesse quadro que nós temos aqui de aplicação? Essa é o nosso ponto de partida, vamos dizer assim. E, obviamente, quais são as marcas que ele traz como um filho de Deus? Trabalha como Cristo,
trabalha para Cristo e trabalha com consciência do dia de Cristo. Pois não, Luiz? Claro. Aqui, antes da gente sair para o intervalo, vale a pena o seguinte registro. Quais as marcas que ele trouxe? Esse caso é real. Os nomes estão trocados. Mas esse caso aconteceu em Nova York, alguns anos atrás, e foi registrado pelo pastor Tim Keller. Por quê? Sabe o que aconteceu? Ele recebeu lá na Redeemer, a igreja dele, a Karina daqui da história. Ela foi lá. Apareceu lá num domingo. E ele a procurou, identificou como uma pessoa diferente, a procurou, oi, prazer, e perguntou o que ela estava fazendo ali. Aí ela respondeu o seguinte, pastor, aí ela contou a história. Eu trabalho numa empresa de comunicação e mídia, etc, etc. Respondo a uma pessoa, eu cometi um erro e achei que ia ser demitida. E então, eu não fui demitida. É o que aconteceu, não foi demitida. Aí eu o procurei, comecei a conversar com ele para entender, porque na lógica das empresas desse tipo, aquilo ali era um claro caso de demissão. E o meu chefe então me disse, Karina, deixa eu te explicar uma coisa. Eu acredito, o centro da minha fé está sobre uma pessoa que levou as cargas, levou as culpas dos outros. Esse é o centro da minha fé. E eu entendi que o que meu Deus queria que eu fizesse aqui era que eu fizesse isso por você. Eu fui à diretoria e disse, pessoal, foi um erro mesmo. Não tenho o que justificar. Foi um erro da minha equipe. Eu assumo e me comprometo diante de vocês a zelar mais pelo treinamento, pela qualificação, pelo cuidado, pelos processos e etc. E ponto final. E a Karina passou em branco naquela história toda e ela ganhou uma nova oportunidade. Então ele contou isso para ela. Sabe qual? Ela disse isso para o Tim Keller. Sabe qual pergunta que eu fiz para o meu chefe? Onde é a sua igreja? Ela diz isso. Onde é a sua igreja? E ele disse, e ela foi. Então, essa é a história real. E o que não deveria ter tocado o sinal. Alguém tá. Eu vou, pessoal, eu vou. E o que, fazendo o link com a terminologia que nós estamos usando, e esse caso foi trazido aqui, além de explorar isso, foi muito legal o levantamento aqui que vocês colocaram, acho que... mas o caso era para explorar esse... Vejam, qual a marca que esse homem mostrou como trabalhador no reino? A marca de alguém que está o tempo todo disposto a ser como Cristo. Lembram da aula passada? Diástole e sístole. Ele fez uma diástole. Vocês mapearam muito bem os riscos corporativos, profissionais que esse cavaleiro estava, que o Guilherme, né, aceitou correr, são enormes. Certo? Mas ele aceitou, fez a diástole. Entendendo o quê? Que uma vez feita a diástole, aquilo viabilizaria a sístole. E a sístole foi o quê? Por exemplo, essa conversa com a Karina, a ponto de impactá-la tão profundamente, de forma que pelo menos ela procurou. Tem algo diferente aí. Trabalhar como Cristo. Entenderam? Algum comentário aqui? Alguma pergunta? Então, o gabarito é esse, porque é um caso real, lindíssimo, de uma influência de um trabalhador no reino que nós vimos acontecer. O que a gente faz agora, Maurício? Não tem. Então, 10 minutos, voltamos 10h28, né? Seguinte.
nós preparamos mais 2 casos para vocês debaterem e aplicando as marcas do trabalhador no reino. Nós vamos fazer o seguinte, esses 2 casos eu vou enviar ainda hoje para vocês e vocês vão começar a fazer o exercício em casa. Vocês vão ler e vão pensar da mesma maneira como a gente pensou aqui no caso do Guilherme e da Karina. Quais as marcas de um trabalhador que vive no reino que eu preciso colocar em prática para lidar com esta situação, ganhando visão, transformando em intenção e fazendo os ajustes, certo? É o mesmo esquema. O caso 2 do Rafael. O Rafael, só vou ver se com esse aperitivo aqui, vocês se animam mais para pensar. O Rafael trabalha numa empresa multinacional que tem políticas aplicadas no mundo todo. Ele é responsável por uma área de teleatendimento e no Natal do ano passado, o Rafael precisou ser mais duro com um dos funcionários dele que se recusava a dar plantão no Natal. Então, Rafael era o supervisor, precisou ser mais duro e a pessoa acabou indo muito a contragosto. Agora, 6 meses depois, essa pessoa que foi a contragosto entrou em contato com a matriz da multinacional denunciando o Rafael. O Rafael me tratou assim porque eu sou negro e homossexual. Como lidar com isso, Rafael? No lugar do Rafael, como lidar com essa situação? Beleza? Pensem nisso. Rafael, ele quer evidenciar que ele é um trabalhador que vive no reino. Quais as marcas de um trabalhador que vive no reino que o Rafael precisa aplicar nesse caso? E tem um outro caso aqui da Virgínia. Virgínia é uma professora por formação. Ela, ao casar-se com Daniel, ela abandonou a carreira, deixou de lado para cuidar dos filhos. E depois de um tempo, os 3 filhos já na adolescência, a Virgínia resolveu voltar ao magistério. E aí ela entrou numa crise imensa. Ela está numa crise imensa por 2 motivos. Primeiro motivo, dos 3 filhos, 2 estão completamente afastados do Senhor. Só um dos 3 ficou até agora. E segundo motivo, quando ela voltou, apesar dela ela ficou muito tempo fora para cuidar dos filhos. Quando ela voltou, ela viu que ela não ia conseguir mais o grande objetivo de carreira dela, que era tornar-se diretora da melhor escola do bairro onde ela morava. Aquele tempo que ela passou fora não ia dar mais chances dela subir na carreira como ela esperava. Ela está numa crise tremenda, porque ela vê que o investimento que ela fez nos filhos não deu o retorno que ela esperava. E, por outro lado, o impacto disso na carreira dela foi determinante para ela ficar estagnada. Então, Virgínia, caso da Virgínia, como ajudar Virgínia aplicando as marcas de um trabalhador que vive no reino a um caso como esse. Entendido? Querem falar? Não querem não. Não, vocês até querem, mas não vão falar não vou deixar. Tá bom? Fala o seguinte, pensa nisso durante a semana e no próximo domingo trabalharemos aqui em grupo. Aliás, trabalharemos em grupo, vocês vão trabalhar, porque no domingo que vem vocês vão ter a honra de ter a aula com o Maurício, porque no contrato de trabalho que eu assinei, e você não vai me denunciar, hein? Você não vai me denunciar. No contrato de trabalho que eu anunciei, no dia 22, eu não poderia estar aqui. Então, hoje é o último domingo que eu estou com vocês, mas atenção, os áudios continuarão, e domingo que vem, última aula, hein? Dia 29. Quem faltar vai ter problema para entrar no reino dos céus. Eu quero gastar essa última meia hora. Eu tive que fazer uma escolha, né? São 7 áreas, certo? Eu tive que fazer uma escolha de uma área para olhar com vocês, aprofundar um pouco mais isso que a gente viu na semana passada. O mundo
dos nossos adversários, Satanás, o cosmos, o mundo e a nossa carne, esses três adversários, que se alimentam do Ra, do mal, esse mundo, ele é especialista em criar brechas, em explorar aquelas áreas. No caso da área do propósito, esse mundo das trevas, ele produz em nós desejos, tais como realização, sucesso, alcançar propósitos, reconhecimento. Ele produz esses desejos, fazendo com que esses desejos ganhem controle sobre a nossa vida. Isso se manifesta de que forma? Nós nos tornamos autocentrados e utilitaristas. Essa é a manifestação de que nós estamos na área dos nossos propósitos, comandados, governados pelo mundo das trevas. Essas são grandes manifestações. Como já vimos também, essas manifestações, elas ganham controle sobre nossas emoções. Então, as nossas emoções, frustração, tédio, apatia, egoísmo, competitividade, indiferença, preguiça, escravidão ao status, dependência da imagem que os outros têm de mim, as nossas emoções acabam fazendo esse papel de mensageiras do que está acontecendo no nosso mundo interior, na desordem do mundo interior, ocasionado por esse uso que os nossos adversários fazem das nossas carências ou das nossas necessidades. Tem algo que no mundo corporativo está surgindo aí com força. Vocês já ouviram falar em bore out? Quem já ouviu falar em bore out? Uns 4 aqui, tá bom. Então vocês vão ouvir falar muito, porque vocês lembram, burnout? Hoje, praticamente todo mundo, né, fala, sabe? Mas começou assim também, era uma expressão do mundo corporativo e depois se tornou conhecida por todo mundo, né? Então, o burnout, aquela fadiga, aquela exaustão com seus sintomas psicossomáticos, né? É quando a pessoa está tão carregada, tão estressada, tão cheia de trabalho que ela queima. Burnout. Agora, no mundo corporativo, está se usando muito essa figura de bore out. Sabe o que é o bore out? Essa figurinha aí dá uma boa expressão? Bore vem do inglês tédio. Como é que foi minha representação, Pedro? Meu som ficou adequado? Oh céus, oh vida! Ainda são 2 da tarde, eu tenho que ficar aqui até as 5:30. Não vou conseguir. Tédio. Um cansaço psicológico resultante de um sentimento de que meu trabalho não me desafia, não me estimula. Isso leva a um tédio crônico. Mas o interessante é que os estudiosos da saúde mental já reconhecem que essa pode ser uma das causas de adoecimento mental. Já tem gente da área da saúde mental trabalhando com isso. Um adoecimento mental proveniente de um tédio crônico, cronificou, e esse tédio crônico vem da pessoa que está trabalhando em algo que não a desafia, não a estimula, e aquela sensação de que isso não vai mudar. A pessoa envolvida com tarefas operacionais repetitivas que oferecem pouco desafio, não trazem significado, valorização, pessoas que se sentem subaproveitadas, elas sabem que têm competências, habilidades, conhecimentos, mas não estão sendo utilizados, pessoas que trabalham em ambientes que não oferecem espaço de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. Tudo bem? Alguém se identificou aqui? Ok. Pois bem, isso é o bore out, que está crescendo. Está crescendo. A gente tem que se preparar para lidar com isso. Conosco mesmos, com nossos filhos, nossos parentes, nas pessoas no nosso trabalho.
porque essa é uma causa de adoecimento mental, inclusive. Pois bem, eu quero então propor para vocês o seguinte: se essa é a problemática, qual é a solucionática? Como o Evangelho trata da nossa área de busca de propósito através do trabalho? Trabalho, sim, é uma das grandes alavancas, é uma das grandes dimensões para a gente tratar dessa área. Propósito. De novo, ninguém consegue fugir dessa voz do mais profundo do nosso ser, clamando por propósito. Ninguém consegue fugir disso. E o trabalho canaliza, em grande parte, essa busca por propósito. Eu quero, então, compartilhar com vocês 4 visões rapidamente aqui, que, uma vez assimiladas e colocadas no nosso íntimo, vão nos ajudar muito a nos precavermos contra as armadilhas do mundo das trevas, querendo sequestrar a área de propósitos através do nosso trabalho. Eu quero, então, apresentar para vocês a primeira visão. Primeira visão, firme-se nisso. Propósito é algo tão bom. Querer ter propósito, buscar propósito, é algo tão bom, antes de mais nada, porque Deus é um ser de propósitos. Deus é um ser de propósitos. O Deus que se revela nas Escrituras é um Deus que não vive, não existe aleatoriamente, erraticamente, ou em círculos, como algumas cosmovisões e religiões defendem. Não! Deus é um Deus com propósitos, caminhos e ações. Esse é o Deus que está revelado na Bíblia. Tem propósitos, propósitos são desdobrados em caminhos para atingir propósitos. Caminhos são desdobrados em ações, em feitos, para realizar aqueles propósitos. Assim é o nosso Deus. Então, se nós reconhecemos isso, e eu trouxe aqui um dos muitos textos, na carta aos Efésios, aquela brilhante, maravilhosa, sublime apresentação, aquela visão que Paulo tem sobre Deus e como esse evangelho, esse caminho de salvação foi desenhado, foi projetado por Deus. Paulo vem aqui e usa diversos verbos. Escolheu para sermos, predestinou para sermos, escolheu para sermos, predestinou para sermos, tudo isso conforme o bom propósito da sua vontade. Isso Efésios 1, 4 e 5. Lá na frente, em Efésios 3, 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para tudo quanto nós olharmos na execução da obra de salvação, nós veremos esse Deus, um ser de propósitos em ação. Ok? Primeira visão, não perca isso. Primeira visão. Segunda visão. O ser humano, como reflexo de Deus, foi feito para ser voltado a propósitos e atenção. E tornar-se responsável por seus sonhos e objetivos. Então, em primeiro lugar, é absolutamente saudável e adequado viver buscando, definindo e perseguindo propósitos. Isso é parte do que nos faz imagem e semelhança de Deus. Então, quando o atleta persegue ganhar uma maratona, uma competição, um jogo, aquele senso de conquista é parte do propósito. Quando uma médica, um médico resolve fazer tudo ao seu alcance para recuperar um paciente, para tirá-lo do estado de enfermidade, trazer saúde ali,
aquele senso de conquista, de buscar um alvo, é parte do propósito, é saudável, é muito bom? Sim! E eu poderia ficar aqui desfilando inúmeras manifestações mostrando que esse senso de conquista é saudável. Outra característica do propósito, da busca de propósito, um senso de distinção. Nós não queremos passar por esta vida como zeros à esquerda. Legal, né? Tá bom isso. É bom. É bom. O que vai me distinguir? Como ficará meu nome depois que eu partir? Distinção? Propósito? Enfim, eu dei aqui alguns exemplos de algo que está ligado àquilo que é muito bom. Só que os nossos inimigos, os nossos hackers estão aí ao nosso redor e eles encontram diversas formas de desviar-nos do propósito. Eu trouxe aqui 3. Olha as nuvens pretas aqui. Tem gente aí, muita gente, com esse propósito. Eu quero ficar vivo e ser razoavelmente feliz enquanto vivo ficar. Alguns, se forem sinceros, vão assumir que esse é o propósito deles. Gente, tem cheiro de enxofre. Alguns que colocam como propósito a felicidade, cuidando das suas próprias necessidades, dos seus próprios interesses. Alguns chegam ao ponto de suprimir completamente seu desejo por... Completamente não consegue, mas intensamente seu desejo por realização. Atenção! Você pode até espiritualizar alguns desses propósitos, mas é enxofre puro. Vem das trevas. Não está aí o que o Evangelho apresenta como sendo o nosso resgate na área de propósitos. Tudo bem? Essa é a segunda visão. Ter propósitos é reflexo da imagem de Deus. E atenção, Deus nos fez responsáveis por ter bem definidos esses propósitos e buscar a realização dos nossos sonhos e objetivos. Você é responsável por isso. Bem, ok. Deixa eu me conter aqui. Terceira visão. O ser humano deve interagir com Deus na busca e execução dos seus propósitos. Os seus aí é do ser humano, tá bom? Deixa eu explicar aqui algo que eu não sei... não é muito justo, né? Faltando 15 minutos para terminar a aula e lançar isso aqui, eu sei, mas eu vou lançar. Deus, o que você acredita do fundo do seu coração? Deus planejou para você todos os detalhes da sua vida. Eu já estou vendo umas cabeças aqui balançando. Parece que para alguns isso está claro que a resposta é não. Até que nível de definições na sua vida, até que nível foi o planejamento de Deus, foram os propósitos de Deus? E a partir de que nível Ele deixa com você? Deixa com você trabalhar na definição desses propósitos e buscar a realização deles. Até que nível? Tem pessoas que acreditam que Deus definiu tudo hoje, onde você estaria nesse horário, né? O que você estaria fazendo, qual o trabalho que você estaria fazendo, qual é o seu emprego, em que atividade, que carro você vai comprar, qual eletrodoméstico vai equipar sua casa e etc. Tem gente que acredita nisso. E tem gente que vai para o outro extremo e diz, não, Deus não... A soberania, o governo de Deus é num nível muito, muito, muito mais alto do que isso. Onde você está? Agora daria um bom tempo para debate, hein? Gente, deixa eu tentar, para sintetizar a coisa, colocar na seguinte forma.
Os propósitos de Deus para nós são como um trilho ou como uma trilha? Mas aí vocês podem responder. Trilha. Vocês entenderam a diferença nas imagens? Se eu assumir que o propósito de Deus é um trilho, trilho é o quê? É um caminho, mas completamente definido. O trem só pode andar por ali. Certo? É um trilho. Trilha é outra pegada. Trilha tem os limites? Tem. Começo da trilha, final da trilha. Mas ali, entre o começo e o final, entre os limites da trilha, você pode se movimentar. Tudo bem? Então vamos lá, meu querido doutor. É trilha? Trilha, porque toda trilha ela tem um caminho para seguir, mas tem essas... Você procura também um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E o caminho do Senhor é seguro, mas tem dificuldades. Não quer dizer que vai ser fácil, mas ele venceu. Muito bem. Ok, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para saber aqui a administração do tempo. Alguém quer defender trilho aqui? Fala, meu irmão. Você quer defender trilho? É trilho. Eu responderia que é um trilho, mas que pra gente, a nossa sensação é que é uma trilha. Ah, então veio uma alternativa aqui. Pra gente é como trilha, mas no fundo é trilho. É isso? Então, olha, obrigado pela sua contribuição. O que eu quero deixar aqui é a minha profunda convicção que você está muito errado. Não, é ok, depois. Isso eu reconheço, é uma injustiça enorme que eu estou fazendo, mas enfim, perdoe-me. Eu acredito mesmo nisso daqui. Deus, na sua soberania, no seu governo, que são reais, absolutamente reais. Graças a isso, chegamos até aqui, o universo se move, perfeito. Mas Deus, Ele cria um espaço propositalmente, intencionalmente. Ele cria um espaço para que nós, na busca da interação com Ele, nós tomemos decisões que são nossas. Eu vou escolher. E ali eu vou me movimentar e Deus cria espaço para os meus propósitos. E a beleza está aqui nessa dança entre os propósitos meus e os propósitos dele. Vão dançando, isso vai sendo desenvolvido, vai sendo criado e vai sendo experimentado à medida que a nossa vida vai avançando. E ele realmente não quer que ele não planejou tudo, todos os detalhes na minha vida. Não. Ele criou esse espaço para eu escolher. E se eu errar? E se eu errar? Se você errar e se a dinâmica da sua relação com ele é dessa busca, você pode basear-se em versículos, tem vários, mas, por exemplo, Provérbios 3, 5 e 6. O que Deus deixa claro que nós precisamos ter um coração fiel a Ele. Coração. Lembra de Gênesis 3? Onde foi o desvio? Coração. Infidelidade, traição. Como que se restaura? Coração. Confiar de todo o coração, e isso transborda para o nível da percepção, do entendimento, do intelecto, como? Numa humildade em relação ao entendimento. Eu não me apoio no meu próprio entendimento. Agora, no versículo seguinte, no versículo 6, o autor de Provérbios diz como que na prática isso se manifesta. Como? Deixar que Ele defina os meus caminhos e Ele defina as minhas veredas? Não é isso que está escrito ali, não. O verbo é reconhecê-lo. Entenderam?
é interação, é estar junto, é caminhar ao lado de um ser que, sendo quem é, tendo total direito, total liberdade de determinar tudo, esse ser escolheu colocar diante de mim a responsabilidade de definir caminhos e veredas. E chama para que eu o reconheça nesses caminhos e nessas veredas. Sim, minha irmã. Luiz, eu concordo em gênero, número e grau, mas tem muita gente que argumenta. E essa história de que todos os meus dias estão contados? Que Deus sabe de todas as coisas. Ok, fala. Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer. É que nem você abre e diz todo o futuro. Mas ele dá o livre-arbítrio para a gente escolher. Mas ele já sabe. Não, então tá, Lúcia, eu vou começar pela sua observação e depois eu volto para a da Lorena. Eu não estou falando aqui, quando eu falo de Deus criar esse espaço para você escolher, eu não estou falando que ele não sabe, que ele não conhece. Não está em jogo aqui a questão da onisciência divina. Você me entende? Entendeu? Então, não é questão do que Deus sabe ou que Deus não sabe com antecedência. Ele sabe, isso aí é basilar. Agora, uma coisa é saber. Outra coisa é determinar com quem você vai se casar, que profissão você vai seguir, que carro você vai comprar, onde você vai... Então tá, estamos chegando à trilha. Tá, é a trilha, tá? Lorena, isso que você levantou era o meu temor. Eu temia tanto isso, minha amiga, que é comprovação. Eu temia tanto isso que eu deixei aqui, olha, mas pulei, vocês viram? O bendito versículo 16 do Salmo 139. Será que não está escrito aqui que Deus planeja tudo? A resposta é não. Não está escrito isso aqui. Que Deus planeja e define e determina e delibera tudo na minha vida. Não é isso que eu leio aqui, não. Agora, eu reconheço, é cruel, eu só vou deixar essa afirmação e depois a gente pode continuar a conversa em outros fóruns. E as perguntas difíceis vão ficar para o Maurício mesmo, né, Maurício? Respondo. Mas não é isso que o Salmo 139 está dizendo, tá? O Salmo 139 não está dizendo que a vida com Deus é um trilho. Não está. A questão de que no livro dele os meus dias estão escritos. Que ele me viu como embrião. E cada um dos meus dias estava escrito e determinado, isso não quer dizer que a minha vida com ele é um trilho. Ok. Bem, depois a gente continua a conversar, mas eu tenho que pelo menos passar para vocês o seguinte. Uma quarta visão. Você quer saber qual a parte mais tangível? Como saber se eu estou realmente levando a sério essas três visões que eu acabei de colocar? Deus tem propósito, Deus é um ser que trabalha com propósitos. 2, Deus me deu um espaço para viver com propósitos e me deu responsabilidade para definir esses propósitos e administrá-los. E esse que a gente acabou de ver sobre e deu um branco, tá vendo? Da trilha e do trilho, tá certo. Que Deus quer que eu interaja com ele na busca dessa definição dos propósitos e execução dos propósitos. Quer saber a parte mais tangível disso? Chama-se tempo. O uso do tempo é o principal parâmetro para a minha autoavaliação sobre o quanto estou sendo responsável na área dos propósitos. Quer saber? É o uso do tempo que mostra isso. Eu selecionei aqui somente 2 dos muitos trechos que a gente poderia usar para explicar isso. Efésios 5, 15 a 16, Paulo diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas vivam como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias são tomados, se nós deixarmos, pelo Ra. A palavra aqui no grego é poneros, maus, mas tem tudo a ver com o Ra lá do hebraico.
Os dias estão tomados por isso. E sabe que se nós não tomarmos decisões, se nós não formos deliberados, intencionais nisso, sabe o que vai acontecer? Esses dias maus vão levar a nossa vida. Viveremos como tolos, anoetos, aqueles que não usam o entendimento. Tolos. Por isso Paulo diz, no uso do tempo, vivam como sábios. Eu gosto daquela tradução antiga, remindo, comprando de volta o tempo, já que estamos vivendo no mundo marcado pelo mal. Ok? Eu quero concluir aqui, eu vou ultrapassar aqui 5 minutos, dizendo para vocês o seguinte. Se nós queremos aprender como, na prática, o Evangelho trata dessa nossa área de propósito na questão do trabalho, antes de mais nada, nós devemos olhar para quem? Lembram-se que as 3 marcas são trabalhar como Cristo, trabalhar para Cristo e trabalhar com a consciência do dia de Cristo? Então, isso nos induz a quê? Ao quê? A que nós devemos, antes de mais nada, olhar para quem? Se nós queremos aprender para Cristo. E aí nós temos essa bênção. Os evangelhos estão aí registrando como Cristo trabalhava. E eu quero destacar aqui apenas 3 pontos de como Cristo trabalhava. Todos eles eu vou retirar do Evangelho de João. Vocês se lembram no capítulo 5 de João? O que acontece? Quem se lembra? É demais, né? A cura do paralítico no tanque de Betesda no dia de sábado. Eita! Ali Jesus arrumou sarna para se coçar. Como que ele faz uma coisa dessas? Ele fez. E ao longo do capítulo 5, eu recomendo que vocês leiam esse capítulo, é sensacional, para ajudar-nos a entender o que se passava no mundo interior de Jesus como trabalhador. No versículo 17, quando ele é confrontado pelos líderes lá religiosos dos judeus sobre como que ele estava fazendo isso, por que ele estava fazendo isso, você não sabe que não pode trabalhar? Hoje é sábado! Jesus então afirma, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso nos leva à seguinte premissa. Jesus tinha consciência que Deus, o Pai, queria envolvê-lo no trabalho dele, que é do Pai. E essa era a grande motivação para o trabalho dele como filho. Fantástico isso, né? Trazendo para nós hoje, isso significa que Deus quer envolver você no trabalho dele e convida você a participar desse trabalho. Então, trabalhar com essa premissa. Meu Pai trabalha até agora. Você pode falar isso? Claro que pode. Deus é seu Pai. Meu Pai trabalha até agora. E por isso, espelhando-me nele e auscultando o trabalho dele, eu trabalho também. Segundo lugar, Jesus, em João 5,19, ele afirma, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Jesus era consciente de que, atenção, o Filho nada pode fazer por si mesmo, que ele se movimentava dentro de limites, dentro de balizas, dentro de circunstâncias definidas pelo Pai. Olhem só, se isso foi válido para ele, para Deus Filho feito homem, quanto mais para você e para mim. Deus impôs limitações necessárias para o seu filho. Nós, se queremos amadurecer nisso, precisamos aprender que teremos que lidar com balizas
limitações em nosso trabalho colocadas pelo próprio Deus. Entendido? Terceiro e último. Jesus fala em João 5,20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Para que isso está apontando? Queridas e queridos, vamos prestar atenção nas sarças ardentes na nossa vida. Por que a gente fala sarças ardentes? Todo mundo sabe, né? O que aconteceu com Moisés. Deus queria falar com Moisés daquele jeito, como nós sabemos ali. Fugitivo, desapontado, frustrado, cheio de emoções muito complicadas. Deus precisava falar com ele, chamar a atenção dele. Que recurso Deus usou? Pôs uma sarça para arder. Certo? Deus usa sarças ardentes na nossa vida e precisamos atentar para isso. Atenção, olha o que Jesus tinha consciência. O Pai me ama. Ele quer me mostrar o que Ele faz. Porque o Pai me ama. Ele quer me mostrar tudo o que faz. Deus nos mostra através de outras pessoas, eventos e circunstâncias os sinais que o Espírito Santo produz para apontar que Ele está trabalhando. 3 premissas baseadas em Jesus como trabalhador. Vamos levar isso para as nossas vidas, vamos introjetar isso em nossas vidas e assim o Evangelho será intensamente aplicado na nossa dimensão como trabalhadores. E assim, agora para terminar mesmo para a gente orar, e assim, pula tudo isso, pula. Olha quanta coisa gostosa aqui. Mas vamos lá. Assim, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre... Vamos falar então esse agora para terminar? Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Vamos orar? Obrigado, Pai, por cada minuto desse tempo que o Senhor nos concedeu aqui. Obrigado como nós acabamos de estudar, porque é trabalho do Senhor, o Senhor se movimentando. O Senhor criando as circunstâncias, criando o tempo para nós buscarmos Tua face, buscarmos Teus propósitos, Teus caminhos, Tuas ações. Muito obrigado por isso. E o que pedimos mais uma vez é que estas tenham sido sementes plantadas pelo Senhor, que frutifiquem abundantemente, fazendo-nos trabalhadores e trabalhadoras como Cristo, para Cristo, conscientes do dia de Cristo. Tudo isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.